Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mãe da Headphone e um fone que muitos de vocês me pedem há muito tempo é esse aqui. É o Huawei FreeBuds Pro 2. Quer dizer, não é exatamente esse, mas me pediam muito o FreeBuds Pro, o primeiro. Mas agora tem o 2 e graças a Huawei que me mandou para teste, eu vou falar para vocês o que eu achei desse fone. Huawei não precisa de introdução, assim, uma gigante chinesa, tá, de eletrônicos que faz de tudo. Inclusive, durante muito tempo, meu celular de uso pessoal foi justamente um P30 Pro da Huawei. E um fone que eu ainda tenho e adoro, cara, Bluetooth com Noise Cancelling, é o FreeBuds Studio. Fora que tem também o FreeBuds 4i e sua versão da sua marca Honor, o Earbuds 2 Lite, que ainda está na minha lista de recomendações como um dos melhores inícios wireless abaixo dos R$300. Então assim, é uma marca que não é exatamente conhecida pelos produtos de áudio, mas assim, tudo que eu já testei deles nessa categoria me agradou bastante. Por isso, assim como vocês, eu estava bastante curioso sobre esse fone aqui. Aliás, não é nem só por isso não, tá? É por um outro detalhe também. Olha essa marquinha aqui. Devialet. Cara, Devialet é uma marca, se eu não me engano, era francesa, de equipamentos de som, que é bastante renomada. A primeira coisa que eu vi deles, inclusive, ela é muito diferente, mas bem renomada. A primeira coisa que eu vi deles era um amplificador diferentaço, cara, porque ele era muito fininho, com um design meio espelhado, assim, super diferente. Depois eles lançaram uma caixa de som Bluetooth caríssima, assim, que causou um furor no mercado, a Devialet Phantom. Inclusive, eu achava engraçado, porque tinha uma galera nos comentários que falava assim, traz um review da Devialet Phantom. Mas, cara, tipo, a caixa custa R$40 mil no Brasil. Onde o pessoal acha que eu vou arranjar um negócio desse pra fazer review? Mas, enfim. O ponto é que a Devialet é uma marca de produtos muito sofisticados e, crucialmente, que são muito apoiados num trabalho forte de eletrônica. Principalmente com o uso de DSPs no caso das caixas de som. Eu me lembro, inclusive, cara, que quando eu fiz um vídeo sobre as LG PL7, a caixa de som Bluetooth, eu ter dito exatamente isso, né? Que a parceria da LG, tá, com a Meridian era muito interessante porque essa também é uma marca muito forte na eletrônica e um bom trabalho nisso é fundamental para caixinhas de som Bluetooth. E, cara, fones True Wireless são um cenário muito parecido, tá? Também são fones muito apoiados em DSPs. Então, é bem legal a Huawei ter se associado justamente à Devialet, uma marca que tem renome nisso. Enfim, então, o FreeBuds Pro 2 é o topo de linha da marca e está disponível no Brasil por mais ou menos R$1.200, R$1.300. Então, ele bate de frente com um dos campeões dos True Wireless, os Galaxy Buds 2 Pro da Samsung. Agora, uma diferença é que a Huawei é uma marca chinesa, né? Então, mal ou bem, você consegue esse fone no AliExpress por metade do preço, tipo R$600, R$700. E aí, a coisa muda de figura. Vamos ver como é que ele se sai. Fisicamente, ele é bem normal, tá? Essa unidade aqui é toda branca e tem uma construção toda em plástico que me lembra muito a dos Apple AirPods Pro, mas é tudo um pouquinho maior. O acabamento é legal e tem um detalhe que eu curti bastante, cara, que é essa parte de trás aqui metálica, meio espelhada, com o logo da Huawei e da Devialet, tá? Achei um toque bem bonito e bem sofisticado. Já os fones são esses aqui. Eles têm um formato também muito parecido com os Apple AirPods Pro, mas eles são um tiquinho maiores, tá? Tudo é um pouquinho maior. Nada demais, mas é um pouquinho maior. Agora, conforto e encaixe, pra mim, são excelentes, tá? É um fone bem confortável, que traz um isolamento bem legal e, assim, zero incômodo pra mim. Ele tem grau de resistência IP54, então é um fone que você pode usar sem se preocupar muito com suor, uma chuva leve ou coisas assim. Os controles de mídia são feitos via toque, tá? E são bastante completos. Você pode dar play, pause, avançar e retroceder. Isso você faz apertando a perninha uma vez, duas vezes ou três vezes. Exatamente igual aos AirPods Pro, você aperta a perninha. E se você apertar e segurar, você circula entre os diferentes modos de Noise Cancelling. O normal, o Noise Cancelling e o modo transparência. Para aumentar ou diminuir o volume, você desliza o dedo para cima ou para baixo na lateral dela. Assim. Cara, achei que funciona super bem, tá? E você pode inclusive ajustar algumas coisas com o app. Tipo, fazer com que apertar e segurar, ao invés de mexer nos modos, chame assistente virtual. Falando em app, o app é esse aqui. É o AI Life. É o mesmo do FreeBuds 4i. É um app legalzinho, tá? Você tem, por exemplo, aqui, né, o status da bateria, o centro de conexão que permite que você ative e controle a conexão multiponto para que ele seja pareado em mais de um dispositivo. E como vocês sabem, isso é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Eu acho muito conveniente, né? Aqui, por exemplo, está pareado com o P30 e com o S10.
E embaixo você tem os modos de controle de ruído. E são 3. O modo cancelamento ativo de ruídos, o desativado sem nada e o modo transparência, que aqui chama reconhecimento. O modo transparência aqui é bom, tá? Ele tá num nível parecido com o do Galaxy Buds 2 Pro. Talvez seja até um pouquinho mais natural aqui, mas sinceramente nenhum dos dois chega no nível dos Apple AirPods Pro 2. Que nesse recurso, assim, dentro de tudo que eu já ouvi, são imbatíveis, tá? São muito naturais e muito parecidos com você estar de fato sem fone de ouvido. Noise Cancelling é uma situação bem parecida, tá? É ótimo, é bem próximo do Samsung, mas fica atrás do Noise Cancelling do Apple AirPods Pro 2. Agora, uma vantagem que esse fone aqui tem é que ele tem, ao contrário do Galaxy e do Apple, são diferentes modos de Noise Cancelling. Tipo, você entra aqui, ó, selecionar modo, e aí você pode escolher entre alguns tipos de cancelamento ativo de ruídos, tá? Desde modos mais fortes para locais barulhentos, até modos mais fracos para locais mais silenciosos. Eu acho isso bem legal porque uma coisa que às vezes me incomoda é a sensação de pressão de noise cancelling. Às vezes eu posso estar no escritório, por exemplo, e não precisar de um efeito tão forte assim. Então, é bem maneiro você poder escolher a intensidade. Depois tem aqui os efeitos sonoros, que nada mais são do que perfis de equalização. Tipo, você tem alguns perfis prontos aqui, mas você também pode criar perfis próprios com equalizador manual e salvar os próprios perfis, tá? Perfis diferentes. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, mas eu sinceramente gostei muito do modo padrão, que é o modo feito com a Devialet. Depois tem algumas outras coisas, tipo controles de gestos aqui, onde você controla, sabe, o que você quer que os controles façam, um teste de ajuste de ponteiras, outras configurações, por exemplo, detecção de uso, modo de baixa latência, essas coisas. Bluetooth, cara, é 5.2, a conexão é bastante estável e a latência é quase imperceptível, tá? Super tranquilo para você ver vídeos, por exemplo. Mas o suporte a codecs, cara, me confundiu um pouquinho. A marca diz que ele suporta SBC, AC e LDAC, mas no meu S10 a opção LDAC não aparece. E aqui, cara, com o meu P30 Pro ele não trouxe o L2HC, que é o codec lossless da Huawei. Enfim, vai entender. Ele tem microfone, claro, e esse é um ponto que a marca destaca bastante nesse fone. Seguinte, a parada é que a Huawei dá bastante destaque para os microfones desse fone de ouvido, porque ela aparentemente usa microfone de condição óssea, uma coisa que eu acho que eu nunca vi num fone de ouvido. E ele também tem um circuito bastante avançado de cancelamento ativo de ruídos para voz, que usa, se eu não me engano, tipo, rede neural e um processamento que é exclusivo da Huawei, que analisou, sei lá, quantas milhares de vozes, né, para poder criar um padrão do que são vozes, né, isolar elas do ambiente. Então, eu vim aqui para fora para poder mostrar isso para vocês. Estou num lugar bastante barulhento, assim, com muito ônibus passando ali na frente, cara. E estou, assim, bastante impressionado com quanto ele consegue isolar a voz dos ruídos externos. Claro, tem aquele som bastante processado, mas, putz, eu vi aqui uma gravação, realmente, assim, parece que some os ruídos do ambiente, você só escuta a voz. Então, fiquei, sim, bastante impressionado com o quanto esse fone de ouvido isola a voz. Agora vamos voltar. Por último, a bateria é ok, tá? São 4 horas de uso com o Noise Cancelling ligado e aproximadamente 6 horas e meia com ele desligado. No total, com a case, são mais ou menos 30 horas de uso. Então, assim, não é o melhor do mercado hoje em dia, tá? Mas é uma duração ok de bateria. E agora, vamos entrar no som, onde, pelo menos no papel, esse fone tem alguns detalhes bastante interessantes. O primeiro me deixou curioso, mas meio confuso. É o seguinte, esse fone tem 2 falantes por lado, tá? Sendo um deles planar. Mas assim, é um planar usado para altas frequências, não para baixas, como seria de se esperar. E olhando a imagem que a marca coloca no site, visualmente esse falante tem um formato muito parecido com o de uma armadura balanceada. Então assim, eu não sei exatamente qual que é a dele, que tipo de falante planar é esse, mas o ponto é que ele tem 2 falantes, tá? Sendo um deles planar, seja lá que tipo de planar ele seja. A segunda coisa é que o FreeBuds Pro 2, assim como os Apple AirPods Pro 2, tem equalização adaptativa, tá? Que em tese está constantemente medindo a resposta do fone em relação ao seu canal auditivo para fazer ajustes conforme necessário. Isso é uma tecnologia interessante, tá? Mas é impossível de avaliar, porque eu não consigo desligar e ligar esse recurso. Em tese, é uma coisa que ele está fazendo o tempo inteiro, inclusive quando você faz microajuste no fone. Então assim, eu não sei qual é o efeito disso. Mas em tese ele tem isso, tá? E como é que é a sonoridade dele, afinal? Cara, é excelente, tá? Esse é um ótimo fone. Ele me lembra muito o próprio Galaxy Buds 2 Pro. Existem diferenças, sim, mas são fones que em termos de sonoridade parecem seguir uma escola muito próxima.
tonalmente, a minha sensação é de que o FreeBuds tem graves muito próximos, tá, do Galaxy, um pinagain menos intenso e agudos ligeiramente mais calmos também. É como se ele fosse um Buds 2 Pro menos intenso, com uma resposta menos contornada de certa forma. Mas o principal é que pra mim os dois estão num nível muito próximo e eu acho que o que vai definir o melhor vai ser simplesmente, cara, o teu gosto pessoal, tá? Vamos por partes. Os graves são intensos, assim como no Samsung. São baixas frequências, cara, com um boost bem forte nos subgraves, o que gera uma sonoridade com bastante impacto, muito cheio, muito autoritária. Não é um desempenho para quem quer neutralidade, porque ele certamente vai acima disso, mas é uma pegada que eu considero bem envolvente. Como no Galaxy, existem sim momentos em que eu prefiro uma resposta mais comedida aqui, inclusive como eu tô tendo com os Apple AirPods Pro 2, mas eu acho que é o tipo de desempenho que a grande maioria das pessoas vai gostar muito. Não são frequentes as situações em que eu acho que os graves são fortes demais, sabe? É como... é um boost totalmente focado nos subgraves, entendeu? Então assim, não... Como acontece muito frequentemente hoje em dia, você não tem quase nenhuma interferência no restante do espectro. Em termos técnicos, eles... assim, não são incríveis, tá? Até por terem essa pegada mais gorda, mais cheia, mas são sim bastante competentes. Já nos médios, a diferença entre ele e o Samsung cresce porque aqui eu acho que são personalidades mais distintas. O Samsung tem aquele pinagain, aquela elevação nos médios, indo para os médios agudos tradicional da curva Harman, tá? Que é um pinagain mais forte. É muito bom, tá? Assim, para os meus ouvidos traz uma frontalidade bem natural de vozes ou de instrumentos que ficam na região média, mas eu sei que muita gente acha que ele acaba ficando frontal demais, já vi isso com frequência. E o que o Huawei traz é justamente um desempenho um pouco mais comedido nessa região. Não é que ele seja recuado nos médios ou um fone em V, tá? Muito longe disso. Ele só não é tão frontal quanto o Galaxy. Agora, continua com um ótimo timbre, isso é ligeiramente mais distante, não traz a mesma sensação de intimidade ou de tridimensionalidade nessa região, sabe? Aquele destaque da instrumentação de vozes. Eu não diria que um é melhor que o outro, só que são apresentações com perspectivas um pouquinho distintas. Tem situação onde eu vou preferir a intensidade e a proximidade do Buds 2 Pro e tem horas em que eu vou preferir a pegada mais relaxada, de certa forma, do FreeBuds Pro 2. Cara, com os agudos a situação é mais ou menos parecida. O FreeBuds Pro tem uma boa quantidade de altas frequências, que pra mim não são nem destacadas nem comedidas. E eu acho que elas são, cara, são polidas, têm um bom timbre, uma definição legal. Mas também são um pouquinho mais calmas que as do Buds 2 Pro. O que pode ser bom ou ruim, dependendo do teu gosto e do que você estiver ouvindo. Eu acho que o Samsung traz sim um pouco mais de informação e, consequentemente, de resolução também. Mas o Huawei pode ser um tiquinho mais calmo, o que também tem seu valor, entendeu? Agora, fora isso, eu acho que em tecnicalidades os dois são fones muito parecidos. São dois fones que, pra mim, cara, simplesmente não são como fones True Wireless. E boa parte disso acontece justamente por conta do fato deles não sofrerem tanto em tecnicalidades quanto normal para fones desse tipo. Então, para concluir, eu gostei muito do FreeBuds Pro 2, tá? De novo, para mim, ele é muito próximo do Galaxy Buds 2 Pro, que ou melhor, era, tá? Porque em breve vem o review do AirPods Pro 2, e vocês vão entender, ou melhor, True Wireless, que eu já testei. Para mim, são fones equivalentes, porque são tecnicamente muito próximos, mas trazem pequenas diferenças ali de tonalidade que vão fazer com que algumas pessoas prefiram um e algumas pessoas prefiram outro. Agora, tem uma grande vantagem aqui no FreeBuds Pro 2, que é, de novo, o fato de você conseguir comprar no AliExpress por um preço muito mais baixo. Porque, cara, considerando que os dois custam 1.300, tá? Aqui no Brasil, vai de gosto, tá? Você entre um e outro. São fones equivalentes com pegadas um pouco diferentes. Agora, se você não se incomodar em importar, eu não pagaria o dobro do FreeBuds em um Buds 2 Pro, tá? Talvez o Buds 2 Pro baixe de preço eventualmente, aí a briga volta a ficar interessante. Mas, por enquanto, não é isso. Então, eu não vou tirar o Buds 2 Pro da lista de recomendações, tá? Mas eu vou colocar o FreeBuds Pro 2 como um fone basicamente equivalente, mas que se você importar, você vai pagar a metade do preço. Muito recomendado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.